Pronto, muito bem. Oficialmente, então, bom dia. Vamos Muito bom passar dia. rapidamente. Eu queria só uma visão geral, um resuminho. Como é que foi a reunião passada? Eu acho que não teve, né? Ah, não Acho que teve? não. Não. A gente acabou não fazendo, né? Ah, A não gente conversou fazendo? alguma coisinha no grupo ali, mas a gente não fez, Fábio. Tá, ok. Então, vamos começar aqui pela parte da documentação. O estatuto, então, agora está lá na pasta, né, Helena? Você acabou de subir lá. Sim. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso cronograma, que é o padrão, para a gente poder trabalhar de forma organizada aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar a tela, vocês vão acompanhando tudo que a gente está fazendo, é melhor. A gente vai se habituando, né, às questões aqui. Você colocou em qual pasta? Documentos? Documentos e aí código, regimento e manuais. Tá. O estatuto está aqui, beleza. Código de ética, beleza. Então tá. Então vamos aqui para nossa planilha. Dia hoje, 27. Na verdade, isso aqui tinha sido, então, prorrogado, né? Olha que maravilha, né? Eu não consigo editar aqui. Peraí, que eu vou ter que... Onde é que era mesmo? Três pontinho, edição. Pronto, agora eu consigo editar. Opa, foi errado. Podemos, então, considerar que o estatuto está tudo certo. Sim. Em princípio, sim, eu tenho algumas questões só. Eu observando a questão de ética e governança, né? Eu Ah, coloquei a Simone, de conselheira fiscal, mas ela é minha mulher, né, cara? Não vai fiscalizar as contas. Eu vou ter minhas próprias contas, né? Fica um troço não muito republicano. Eu pensei aqui em colocar a Simone e mais o Glávio Paura também, aumentando a diretoria em 2 cargos. A gente, ao invés de ficar em 16, em 14, a gente ficaria em 16. tá, vamos... E daí eu vou colocar no conselho fiscal lá o Fábio Inocêncio. Eu troquei algumas mensagens com ele e com a Isolde. A Isolde falou que não consegue se dedicar e tal, agradeceu. O Fábio, ele está no interior, talvez ele venha aqui para Curitiba. E a ideia é que o Fábio Inocêncio seja fornecedor estratégico. Ele tem as chamadas Cowlands, que ele desenvolveu com a Universidade Federal do Paraná. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade para ele, para nós, tá? Tá. E daí para ele ficar nesse momento de fundação da rede, alguém que participou bastante da rede, né? Seria uma forma boa de Tá, estar reengajando ele. vamos fazer só o seguinte, que para entendimento, então. O estatuto, a gente está aqui no dia 27. Então, nós entendemos que essa semana, dia 27 a 31, a gente finaliza a documentação até, então, efetivamente, na reunião da primeira semana de agosto, a gente tem o documento assinado. É isso? Eu imagino que sim seja o ideal. Daí os 3 conselheiros fiscais que eu liguei deram ok. Falta mais 2 só, que é o Gilberto Meira Júnior e o Thiago Tomaszewski. O Thiago está voltando de férias hoje, ele vai me ligar hoje. Daí o Gilberto, ele está com algumas questões pessoais lá do pai dele, que está hospitalizado e tal, mas acho que também não vai ter problema. Então, para a gente fechar os 6 conselheiros fiscais aceitando o encargo e aumentando aí mais esses 2 cargos aí para Simone e pro Glávio. Quantos de vocês conhecem o Glávio Paura? Eu não Sim. conheço. Não? Também não. Ele participou comigo na Britcham, na Câmara Britânica de Indústria e Comércio. Na época, ele era responsável pela parte de internacionalização da Universidade Positivo, com cursos em diversas universidades pelo mundo.
Daí ele saiu da Universidade Positiva, depois foi comprada pela Cruzeiro do Sul e foi para outras universidades, aquela Unicesumar, daí depois ele estava nessa outra que é mais ligada à EAD aqui de Curitiba. Como é que é o nome? Enfim, Bom, e hoje... Oi? vamos seguir aqui. Tá, mas só Tá, finaliza aí, Morro, por favor. tá bom. E hoje ele está no mercado, né, em busca de oportunidades e se dispôs a nos ajudar também nessa parte de expansão, de internacionalização, não apenas com a questão de cursos acadêmicos, né, mas para outras coisas que a gente precisa internacionalizar. Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente já passou 3 meses e meio, né? E ainda não conseguimos efetivamente cumprir com nada, tá? Então, só refletindo aqui, né, da nossa realidade, que precisamos, cada um aqui, entender o nosso compromisso com esse projeto, dessas reuniões que nós estamos fazendo, né? Então, entendendo que nós estamos entrando nessa semana aqui do dia 27, né? Então, na verdade, essa daqui também já é uma semana finalizada, né? É importante que a gente consiga ter clareza, né, do que precisamos de fato fazer. Então, o estatuto tem que ficar pronto, né? Precisa ser assinado, assim adaptado e revisado e assinado também o código de ética, o regimento, né, o manual, tá? Aqui eu já entraria no patamar mais específico dos comitês, né, se realmente vamos seguir com isso. Então, esse cronograma aqui ainda, ele se torna um cronograma dessa etapa aqui ainda a definir, né? Mas assim que a gente finalizar essa principal etapa aqui do manual, né, não mais do conselho, mas né, vou colocar aqui manual da diretoria, tá? Ainda não temos um conselho, só o conselho de ética, regimento interno da rede CNM, código de ética e condutas, né? Então, tá, código, regimento e manual, é isso. Isso aqui é o mínimo que a gente precisa fazer para finalizar a primeira quinzena de agosto, né? Com o papel, que efetivamente ainda não é operação nenhuma, né? Então, precisamos avançar nisso. Já trazendo para a próxima pauta, Cláudia, contigo, o que você me fala da comunicação, como é que estamos? Então, duas coisas que eu pensei. Nós vamos atualizar o site, mas sem ter informações atualizadas, porque eu não recebi de nenhum dos eixos as informações. Então, Certo. eu decidi passar para a Gabriela o que nós temos, o que existe, que eu já organizei, que já está prontinho, e passar para ela atualizar conforme nós já conversamos aqui, as abas do site, mudar, colocar as palestras, e essa é outra dúvida que eu tenho. A gente deve abrir essa possibilidade de fazer palestras no grande grupo da rede ou somente no grupo da diretoria? Bom, Né? Eu sugiro a gente começar na diretoria. Então, porque isso eu posso fazer assim que acabar a reunião, eu já coloco ali quem tem interesse e qual é o nome da palestra. E pronto. E tudo isso eu vou mandar para a Gabriela, incluindo as informações do Emiliano, que ele já me mandou, e da Nara. Então, serão duas atualizações de presença de participantes e o site como um todo, mas sem informações atualizadas. Daí, num outro momento, a gente coloca informações atualizadas dos três eixos.
naquelas sugestões que eu fiz, né? Que eu coloquei lá, criar um menu ali, soluções, aí tem PFC, Blueboard, tudo mais. Isso já é viável ser inserido, Cláudia? Sim. Tá. E aí, mas quando eu clico em Blueboard, o que que vai ter? O Blueboard é que tem muito pouco. Do Blueboard tem informações da apresentação, da última apresentação que a gente fez Tá. naquele encontro de primavera, lá na fábrica. Então, aquela apresentação que foi apreciada por todos os convidados é que vai para a Gabriela, para o site. Tá. Mas tem algum... Do Blu-ray é que não tem informação, não, né? É muito genérico o que tem. Tá, como é que vai ficar, por exemplo, os que têm já uma descrição, ainda que não esteja, né, Os 3 100%, eixos temos. todos eles têm. Tudo PFC, do PFC já está lá e já está tudo lá. atualizado. O que Tá. vai atualizar é o eixo de internacionalização e o Blueboard. Tá. E aí o Blu-ray vai ser genérico. Eu vou escrever alguma coisa. Ou, e se você colocasse uma ideia, se colocasse Blu-ray em breve, algo assim, algo meio... Também. E aí a gente pode validar também, né? E na sua avaliação, nessas condições, já é possível a gente lançar o site? Sim, ele já está lançado. Sim, mas eu digo que nessa condição que não está, eu não consigo compartilhar. Agora, a partir do momento que você entender que esse site está na condição, eu vou compartilhar para o meu ecossistema. Uhum. Vai Tá. poder compartilhar, incluindo já as palestras, que eu acho bem importante ter isso lá. Eu tenho uma dúvida. Em relação aos eixos, né, Claudinha? Até onde a gente conversou e tudo, a gente estava considerando 3 ou 4 eixos, né? Que é o Isso. internacionalização, inovação social, renováveis e treinamentos empresariais. Isso. Treinamentos Daí, empresariais, esse eu não sei. Que daí o Blu-ray, em tese, entra aí, né? Tá. Bom, Tá, mas tá, que aí no caso, então, Cláudio, que a gente Daí, pode pensar o o seguinte: PFC existe. entra em inovação social. Ah, tá. esse termo a gente não estava trabalhando assim, inovação social, né? A gente trabalha performance fiscal consciente. Que é o produto. Um eixo No eixo social. No eixo social. E eu estou chamando de inovação social. Uhum. Tá, posso colocar esse termo. A gente poderia criar outros nomes. Internacionalização, inovação social. Renováveis, hein, Emiliano? Colocamos renováveis ou colocamos eficiência energética? O que é o melhor? Tem muita coisa que fica envolvida, né? Eu até tenho dificuldade em resumir, mas se pegar como referência, por exemplo, a ideia de distrito industrial. O que isso envolve? Um leque muito grande de coisas. Então, como fracionar isso e como é que ficaria mais adequado? Bairro planejado, aí vai particularizando, tem lá a geração de energia, conservação de energia, enfim, tem muita coisa que ele pode mas deixar muito amplo, a gente fica perdido. Até que ponto pontualizar, né? O principal nem é deixar amplo, mas é deixar incompreensível. Qual é a linguagem que quem vai visitar o site vai entender? O que nós queremos oferecer? Então, por exemplo, se nós vamos falar de performance fiscal, eles vão entender. Se a gente falar em inovação social, eles vão entender, né? Qual que é o entendimento? Porque o site é para o visitante, a gente tem que pensar na perspectiva do visitante. Então, se a gente colocar lá, né, soluções, então vamos pensar, eu entrei no site, vi lá, né, uma publicação, entrei no site, eu entro lá no menu, tá lá quem somos, né, e aí vai ter a descrição, aí fala, olha, nossas soluções, enfim, né,
E ali, quando ele entra em nossas soluções, o que ele vai encontrar ali? Tá? Então, são renováveis, né? Soluções renováveis, é isso que eu estou pensando aqui. Então, por exemplo, vai ter os treinamentos empresariais, as palestras, tá? Então, a pessoa já vai direto, mais rapidamente, quanto mais fácil e rápido for para o usuário, melhor é o nosso Sim. resultado, né? Vocês não acham Mas eu tenho. interessante, talvez, ao invés de colocar o nome dos eixos, colocar direto já o nome dos produtos em soluções, daí ali embaixo já abre a aba PFC, Blu-ray, porque daí, tipo, o nome Blu-ray já dá uma curiosidade, porque é um nome que ninguém conhece, assim, e daí a pessoa já vai clicar, daí talvez até dê para colocar, não sei se alguém tirou print, alguma coisa da nossa conversa do Blu-ray em novembro do ano passado, que veio bastante gente no Zoom, assim, que foi tipo o começo que a gente ia testar, mas não estava pronto. Talvez colocar uma foto de toda aquela galera no Zoom, assim, e falar que, tipo, tá vindo em breve, tá? Um produto da rede CNM. Boa observação, Milena. Eu concordo contigo, a gente tem que simplificar. Então, se eu entro no menu soluções e eu já tenho o produto lá, eu já vou direto lá. Melhor coisa que a gente Sim, faz, tá? Então, a sugestão é que já coloque lá o nome dos produtos, sim. Pode Sim. ser? Na aba, no título Soluções, então. Isso. Os produtos Soluções. ficam abaixo de soluções, não ficam visíveis na aba principal. Não, porque senão vai ficar muito As grande, solu... né? Muita coisa. Beleza. Eu sugiro 4, então. 4 soluções. O PFC, o Blueboard, que já está pronto, Internacionalização. mas internacionalização, e o Blu-ray. Acho que a gente poderia até colocar 5, viu? Porque poderia colocar o Blue Land, e aí eu vou com o Emiliano montando isso aí aos poucos. Aí a gente tem a parte industrial, a parte de propriedade, economia circular. Eu Aí a gosto gente vai vendo como é que vai. pela característica do site, vamos dizer, da rede CNM, o Blue é bacana, né? Blueboard, Blueland, Blu-ray, eu acho que é interessante. Só que é o seguinte, entra aí a questão que a gente entraria as palestras também como soluções, né, Cláudia? Sim, No mesmo menu. mais uma solução, É. né? Então, E tem também outros treinamentos, né? Não só o Blu-ray, né? Então, a gente pode inserir lá, por exemplo, o BT Game lá, né? isso, isso. Então, mas aí, para não ficar, se a gente começar a colocar muita coisa ali também, vai ficar muito longo, né? Então, eu não sei ainda, novamente, volto para o que o Mongo colocou, né? Como é que a gente colocaria esse menu aí, Cláudia, que facilitasse, né, o entendimento? E até pensando no Café das Nações, né? Se isso entra no eixo internacionalização ou é uma solução que, apesar de não ser nossa, somos nós que conduzimos. Eu acho que o Café das Nações, né, que fala, entra como Aham. eventos, Evento. né? Ela faz Tá, parte do nosso calendário de eventos, boa, não como um produto. ótimo. É, Então, eu pretendo passar hoje ainda para a Gabriela. Hoje, tá, né? então vamos Tá fazer o bom. seguinte, ó. Eu acho que tem que estar internacionalização, PFC, Blueboard e Blu-ray já no menu direto e palestras. Perdoe-me, vamos colocar em ordem aqui, tá? Ó, é o Blueboard, Blueland, é isso? Blu-ray. Começar com os Blue, né? Tá O que você bom? acha? Tudo bem, Pode Cláudio? ser? E Faz daí eu sentido P. ou não? Aham. Eu vou. Aí, então, nós temos Blueboard, Blueland, Blu-ray, e aí depois nós vamos colocar PFC, internacionalização, correto? Estamos falando de 5. E um sexto que são palestras. Palestras e treinamentos, pode ser? Palestras e workshops. Pode, no mesmo título. Isso. Aí a gente coloca palestras e workshops, sei lá, para não conflitar com o Blu-ray. Palestras e treinamentos, eu Pode acho. ser, tá bom.
que aí existem outros, né, da Paula, o próprio BT Game que eu aplico, aí a gente consegue colocar. Quanto à questão de palestras, Monro, eu estava pensando, sim, podemos lançar já com o que nós temos, mas logo Uhum. que a gente iniciar, Cláudia, a gente já poderia abrir para a própria rede, porque a finalidade seria essa mesmo, não seria? A gente ter esse canal para divulgar os membros da rede, né? Sim, então divulga lá no grande grupo e não no grupo no menor né, dos diretores. Isso. Vamos colocar uma divulgação, uma comunicação, Cláudia, abrindo para toda a rede, a partir do momento que a gente lançar o site. Quando a gente relançar o site, a gente lança e fala, ó, pessoal, estamos lançando o site, estamos recomeçando, estamos, né, com uma nova, né, vamos criar uma comunicação aqui institucional, tal. E aí, em seguida, né, a gente já manda um convite para que todos os membros da rede comuniquem sobre os temas de palestras para adicionar na rede, etc. Fica aí a Certo. ideia. Mas daí a palavra palestras e treinamentos não vai ter texto nenhum, só vai ter um texto de apresentação, não vai ter ainda os temas das palestras. Eu coloquei uma pasta nossa aqui, não sei se. Deixa eu ver se está aqui na nossa. Onde que está? Eu pus aqui, peraí. Vamos ver aqui como é que está a nossa organização de pastas. Eu nem lembro onde é que estão as coisas aqui, peraí. Será que não é melhor esperar, então, ter umas 2, 3 palestras para daí atualizar o site de novo? Então, eu coloquei uma pasta Cada aqui, vez que a já na Gabriela vai nossa reunião. atualizar o site, Milena, ela vai pedir uns 20 dias. Uhum. Então, Só comitê, reuniões da rede CNM. Bom, o que que eu coloquei aqui, ó? Na pasta comunicação, lista de temas de palestra, tá vendo? Eu compartilhei isso lá no grupo, lá naquela reunião lá atrás, e já tinha colocado aqui, ó. Ó, a Paula já colocou o dela, tá? Então, o que falta é só o pessoal vir aqui e preencher, que já está aqui. Então, mais uma vez, né? Vamos voltar aqui. pode Ô, Fábio, compartilhar, Fábio? pode compartilhar? Ó, pessoal, tá aqui na pasta do nosso documento. Nós temos um repositório no WhatsApp, a pasta comunicação, lista, temas de Ah, palestra. certo. Tá Aham. aqui. Deixa eu Eu acho receber que o link desse aí, por favor. a gente tem que começar a operar como ela deve ser, né? O WhatsApp não é lugar para compartilhar documento, não é lugar para compartilhar arquivo, né? Então, segue o que está no Drive. O link do Drive está na descrição do grupo do WhatsApp. Fábio, você consegue compartilhar tua tela e nos mostrar como é que chega isso aí? Eu tenho extrema dificuldade com essas coisas, você Eu sabe. posso mandar no grupo aqui, no Peraí. chat. Tá aqui, ó, de novo. Quando você entra no link lá na descrição do grupo, né? Então, você vai entrar aqui em comunicação, lista e temas de palestras. Aí, ó, tá aqui. A Paula e eu já colocamos, tá aqui, tá? Eu não tinha visto, não lembrava disso. Vou entrar e vou colocar as minhas. É, isso aqui foi feito logo após a própria reunião, que a gente falou sobre isso. É, passei batido. Então, vamos só voltar aqui para a nossa planilha, cronograma, vamos lá. Compartilhar a tela de novo. Não, não precisamos compartilhar, porque no nosso cronograma só tem os documentos mesmo. Seguinte, então, o que que falta? A nosso cronograma, o lançamento do site tá para que dia? Para qual período? Agora em agosto também, né? Agora, Fábio, uma vez que eu vou passar para a Gabriela hoje, dia 27, então a gente precisa contar aí 20 dias. Tá, vamos compartilhar a tela de novo. Vamos ver aqui o nosso cronograma. Acho que. Bom, tá aqui. Cadê que não me dá a opção agora de
Enquanto se altera aí, Fábio, eu tenho só uma dúvida. Qual é a ferramenta que a gente está usando para ter o nosso site hospedado e se hoje, com as soluções de inteligência artificial, eu não sei se tem alguma outra forma mais avançada da gente eventualmente adaptar as coisas. Eu não entendo nada disso. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. É Como é porque a que é? gente tem um site que é vinculado a alguma programação, alguma linguagem, né? Aham. E eu não sei o quão avançada é essa linguagem em relação àquilo que a gente vê hoje sendo criado por inteligência artificial. Tem que ver isso com a Gabriela daí, né? Como assim? Eu ainda não consigo entender. Me traduza, minha cabeça está fervilhando de várias coisas Vamos ao lá. mesmo tempo. O nosso site, ele muito provavelmente esteja numa linguagem já mais antiga, A, certo? a linguagem do site é uma linguagem que assim, Não a muitas pessoas linguagem, não a usam. linguagem por Não, eu sei, eu entendi. Você está falando sobre a programação. isso, isso, Eu acredito que tenha sido feito em WordPress, que é tá o certo. que Aí é assim o método muito usual. usual, barato e tranquilo de fazer. A minha Sim. pergunta é, se hoje a inteligência artificial ela tem algumas coisas muito avançadas e tal, com uso de avatares para falar e tal, até que ponto a gente poderia ou deveria se atualizar nisso? Não, eu acho que não é o momento não, e tranquilo quanto a isso, acho que não tem por que a gente ter algum tipo de avatar ou coisa assim, né? Eu acho que o site tá bom, tá muito bom em termos de entendimento ali, a apresentação dela tá boa, então você observou bem, é algo que eu estou de olho. Eu estou algo no radar aqui para ver um momento em que o que da inteligência artificial caberia a gente inserir, né, embarcar no nosso site. Mas por enquanto, tranquilo. Eu acho que só o lançamento vai Beleza. ser excelente. Bom, eu estava vendo aqui, ó, só compartilhando o site, a tela mais uma vez. Então, só para a gente fazer essa parte da pauta aqui, é o seguinte, ó. Da comunicação, informações do site nós estamos trazendo para essa semana de hoje, que vai ser enviado, né? Para a Gabriela. E Eu aí, vou informar no grupo também, quando eu mandar para ela hoje. ótimo. Aqui vai ter um verdinho, né? Em breve, então, Vai. né? Vai ser lindo isso. E aí, a previsão é que até o final da primeira quinzena de agosto, a gente então esteja com o site em condições de divulgação, correto? Eu estou colocando aí a marcação de até 20 de agosto. É 20 de agosto. Então, teria uma semana a mais ainda. É isso? Isso. Tá. Então, estamos aqui com essa programação de até final de agosto. A gente, de fato, está divulgando pelo site, né? Enfim, usar as nossas redes sociais. Lembrando que, então, até outubro, a gente vai ter um primeiro balanço dos resultados, né? Ou seja, essa aqui é uma reunião importante que a gente vai precisar fazer entre 19 e 23, tá? Vai ser logo um dia depois do meu aniversário aqui. E aí, ó, vai ser exatamente para a gente avaliar isso aqui, ó, tá? E aí entender se nós realmente vamos seguir com os respectivos ajustes para o final do ano ou não, tá? Então, ó, só reforçando aqui, né, o lado mais desagradável O esse é o lado período que nós cinza. esse é o lado que nós estamos caminhando e esse é o lado que nós estamos programando para realizar. Até agora, efetivamente, realização zero, tá? Bom, mais alguma coisa em relação ao site, comunicação, Cláudia? Não. Não? Então estamos fechados. Diga, Eu queria, Monroe. só falando em cronograma, como o ano passado a gente fez lá no dia 22 de setembro, né, Primavera, Equinócio, um evento, será que a gente consegue fazer alguma coisa para esse 23/9 aí, para esse equinócio de setembro?
Bom, vai Nem que seja depender. virtual. Bom, vai depender aí da nossa condição de lançamento de site e ter o que. O evento seria para qual finalidade? De reunir as pessoas da rede. É tipo, é como aquela chamada da rede de TV aberta, né? Atenção, redes associadas se integrando aqui. Eu acho que tem que ter o que. Qual que é a relevância disso, né? Se a partir do momento que a gente tiver site, a gente tiver com os produtos, a gente tiver operando, mais do que nunca a gente precisa fazer, Monro, com certeza. Agora vai depender do que nós temos para interagir, né? Sim, Então, se a gente não tiver nada efetivo para apresentar, eu não vejo muito a relevância da gente ter o evento. Então, na intenção de de se acordo. ter o evento, precisamos realmente correr para que justifique esse evento. Eu estou de Uhum. acordo. Eu tenho uma sugestão, Por favor. que é de acordo com o que eu conversei com o Morro semana passada, que a minha opinião é que a gente, né, deveria focar no produto que está mais estruturado por enquanto, que é o PFC. Será que Uhum. não seria interessante fazer uma reunião, assim, bem informal com a diretoria, todo mundo que está aqui do conselho e as pessoas de fora que estiverem interessadas? A gente pode mandar no outro grupo um convite apresentando o PFC para outras pessoas que não estão no conselho? Excelente pergunta, Milena. Eu já iria diretamente no sentido de cadê o nosso líder do PFC? Uhum, Ele é o responsável por isso. Eu acho que é super válido, tem que fazer. Só que vai depender de quem assume a frente, né? Então ele vai sim. ter que definir contigo, como um rol, o que que vai ser feito, quando vai ser feito e apresentar aqui para a diretoria. Super bem-vindo. Só que Uhum, aí é a iniciativa de cada um. Eu vejo que isso que você colocou é uma observação fundamental. Qual que é o mais maduro que a gente tem? O mais maduro não necessariamente é aquilo que a gente fez. O que fez já é passado, é história, né? O mais maduro é aquele que está fazendo. Quem está fazendo o que aqui? Então eu vejo, uhum. desculpa, eu estou meio agressivo aqui, que eu estou meio acelerado, tá? Eu olho o cinza Sim, ali, eu fico incomodado. Vou começar a mostrar o lado Jirai aqui. Então, assim, se a gente não faz nada, então não tem nada. O que fez não conta, Uhum. né? Então é nesse sentido que eu vejo. Concordo com você, mano. A gente tem que ver, o PFC tá aí, vamos fazer acontecer. Só que depende de quem está assumindo a frente para fazer acontecer, senão não dá. Sim. eu vou nesse sentido sentar com a Álvaro e a Simone essa semana sem falta para colocar o PFC rodando. E agora eu tenho um pedido de ajuda para os amigos aqui. Eu tenho dezenas de planilhas com dados, não só do Café das Nações e de todo mundo que passou e tal, e eu não queria ficar nesse sistema de novo. O que que seria um sistema de CRM que pudesse ser usado de uma forma mais profissional para a gente daí usar para o PFC e para todo o resto? Ah, entendi. Eu acho que por Parte enquanto, comercial eu nosso, preciso. eu acho que o nosso CRM, por enquanto, vai ter que ser uma planilha de Excel. Eu não vejo algo que a gente precise, ah, né, fazer. Então, até deixaria aí para que a Milena pudesse nos ajudar. É E porque eu acho que CRM demora tempo de adaptação, para todo mundo pegar o jeito de mexer e tudo isso. Acho Tá, que é mais eu vou seguir fácil. em planilha de Excel, então. Sim. é, o grande desafio que a gente tem, inclusive, que você está falando sobre inteligência artificial, Morro, então, o pessoal fala muito sobre AI first, né? Então, focado sempre em inteligência artificial. Mas antes da gente pensar em AI first, nós temos que ser data first. Então, temos que estar focado, na verdade, no tratamento de dados, tá? Então, quando a gente trabalhar uma planilha de Excel, é importante que a gente consiga ter uma organização dos dados padronizadas, para a partir daí poder se desenvolver uma inteligência artificial, né? Então, é importante que a partir do momento que a gente comece a fazer um CRM, fazer uma planilha, a gente ter o cuidado na organização de como nós estruturamos os dados, para não ter uma planilha de um jeito, outra planilha de outro, tá? E aí a gente Sim. acabar, na hora que precisar, de repente, uma inteligência artificial, a gente não vai conseguir fazer, tá? Só uma observaçãozinha aqui. Mas a partir do momento que a gente estiver monetizando, a gente pode, porventura, por exemplo, retomar a questão da InCycle lá, que eu ainda considero uma ferramenta
uma plataforma fantástica, mas é o que a Milena colocou, é o ponto-chave, né? Não é necessariamente ter a plataforma, é usar a plataforma, né? Esse é o grande desafio. Mas perfeito. Pode ser, vou começar pelo Excel. Não, vou fazer esse Excel. Tá. A Liana tá vendo. O Blueboard, eu vou falar agora sobre o Blueboard. O Blueboard eu queria uma clareza melhor, Monro, se pudesse alinhar com o Edu, da gente definir melhor as reuniões, porque, nossa, teve reunião que falou que foi terça, no outro dia era quarta, aí tem a marcada na sexta de manhã, mas aí tem horário à tarde. Temos a reunião que nós temos que ter da WLS, especificamente sobre o Squad WLS, e nós temos que ter uma reunião específica do Blueboard, né? Então, se puder definir isso melhor, esse cronograma, eu entendi que sexta-feira está na agenda pré-definido lá, né? Então, Sim. eu entendi que no horário da manhã, da reunião da sexta-feira, é uma reunião do Comitê Blueboard, é isso? Sexta-feira de manhã, sim, é isso aí. E aí, o da WLS, eu fiquei na dúvida da seguinte forma: se a gente mantém só na sexta-feira de manhã e cada 15 dias nós fazemos uma específica do Comitê Blue Board e outra específica da WLS, será que não era melhor manter dessa forma? Quinzenal, cada O que você reunião? acha, Emiliano? Eu acho que o que possa ter de volume do que eu ia falar, talvez justifique ser quinzenal. E senão ele começa a ficar repetitivo, né? Vamos alternando, então. A próxima é geral, Blueboard ou é WLS, então? Aí é o Edu Emiliano que define aí, Tá, eu vejo com eles. tá? Eu imagino que a próxima agora podia ser o Blueboard. Depois, na outra Tá, semana, WLS. Depois, na outra semana, enfim, combinado. uma semana uma coisa, outra semana outra. Então ficou Sempre às definido. sextas-feiras, 9 horas. Né? Então, o Edu, vamos Fechou. comunicar o Edu para que ele possa preparar a pauta para a reunião da sexta-feira, então, do Blueboard. Mais do que a pauta, é o produto que vai estar vinculado daí ao site também, né? Então, aí é o Edu que vai ter que nos mostrar aí. Emiliano, a gente ficou de conversar, hein? Eu preciso depois reagendar contigo, porque a gente Perfeito? marcou e acabamos não conseguindo Pois conversar, é, tá bom? acabou não acontecendo. Tá, Blueboard então é isso, PFC beleza, o Álvaro tá na correria dele, conversei com ele no particular, entendo que cada um vai estar, né? Você vê que a Nara também tá na correria dela, então internacionalização tá aí. O Blu-ray, a gente tem que marcar uma simulação, né? A Paula falou que tem um compromisso, hoje eu não poderia participar, mas eu acho que vocês combinaram alguma coisa de fazer a simulação do Blu-ray, Monroe? Ainda não. Amanhã eu vou fazer a minha devolutiva com a Paula. A Paula é coach, né? E aí, dentro do Blu-ray, a gente tem uma jornada. Inicia pela avaliação lá do VIA, Forças e Caráter, aí depois vai para o DISC e depois vai para uma outra avaliação, que é o método que a Paula usa, tá? Então, a gente está testando em mim já essa jornada, para daí definir os últimos detalhes do Blu-ray, que está bem avançado, tá? É muito provável que a gente consiga testar entre nós aqui, jogar simulando, sem envolver pessoas de fora ainda, já em agosto. Tá andando rápido o negócio. Tá, então aí só ver o cronograma, então, como é que tá, para a gente poder acompanhar e nesse cronograma a gente ter uma data que a gente programe especificamente para isso, né? Tá. Tá bom? Mais alguma coisa? Eu queria acesso, de fato, a esse site, que eu participei do grupo a partir do finalzinho de junho. Eu acho que o link para acesso foi feito em algum momento anterior e eu não tenho. Qual link? Eu não sei como é que está sendo feito, enfim, aonde é que eu vou encontrar esses dados que estão colocados, estatuto, enfim, toda aquela documentação que tem sido conversado, né? Eu preciso ler aquilo tudo, né? Alguma coisa eu Tá, li, mas eu li porque o Moro tinha me passado. Então, tá eu preciso aqui, ter ó. acesso a poder ler o que está sendo gerado lá. Você está acompanhando a minha tela compartilhada Estou vendo aqui? sim. Tá. Aham.
Quando você vai aqui na diretoria, tem o link aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, eu já coloquei na descrição do grupo do WhatsApp o link das pastas e o link da planilha eu já coloquei aqui Tô vendo, automaticamente, né? tá? E também tem o link das atas de reunião que nós Ah, temos então no está em dados do documento. grupo. Isso, tudo vai estar Ah, sempre na descrição do grupo, tá. tá? Uhum. Evita colocar os arquivos aqui no nosso chat, na nossa conversa, porque Claro. ao longo das conversas a gente vai perder. Então, o ideal é, vai lá na pasta. Lá na pasta a gente organizou da seguinte forma, tá? Então, nós temos aqui o comitê estratégico, que é o nosso, que é a nossa reunião agora de segundas-feiras, tá? Aham. Então tá. Nós temos Uhum. o comitê de produtos, que aí o Blue Board está aqui, o PFC está aqui, cada um tem uma pasta, ó, tá vendo? Aham. Ah, não, eu achei Tá? lá. Agora achei. Uhum. Tá ótimo. E aí, os documentos, por enquanto, o que acontece? O documento administrativo é onde a gente vai ter no código regimento o Isso. estatuto e o código de ética, que eu ainda não tenho ele atualizado, tá? Eu preciso atualizar. Então, vai Uhum. estar tudo aqui e aí a gente organiza. Aqui Tá no bom? comitê também está a planilha do cronograma. Porém, se você for diretamente lá no grupo do WhatsApp, eu já deixei a planilha aqui aberta, o Isso, aham. link para facilitar, tá? Claro. O atas da reunião é um pouco mais complexo, porque a ata ela tá em inteligência artificial. Então, eu Sim. estou subindo, ó, todas as nossas reuniões, tá? E você consegue aqui solicitar, ó. Eu vou selecionar só a última reunião. Então, eu quero a ata da última reunião. Se eu fizer isso, ela já vai acessar aqui, eu selecionei aqui, ela vai trazer a ata. Eu posso também pedir, por exemplo, né, que eu selecione aqui, ó, só para a gente verificar aqui, né? Identifique todas as pendências, tudo que foi combinado. Combinado, e crie um checklist. Então, aqui, ó, eu selecionei todas as reuniões que eu salvei até aqui, a partir de 8 Uhum. de junho, tá? E ele vai agora, então, assistir, vamos dizer assim, as reuniões, e ela vai trazer aqui, ó, um checklist, ó, o que está concluído, pendente, ó, tá vendo? Perfeito. É. Então, a gente consegue naturalmente, tá? E é Mais fácil. possível, eu vou excluir isso aqui, não vou excluir, não. Aqui também você pode criar um resumo em áudio, tá? Ele vira um podcast, então você pode pedir para seleciona qual reunião, se é todas as reuniões ou uma só, pede para criar aqui um podcast, um resumo, uma crítica, um debate sobre a reunião, e ela vai trazer um áudio para você, como esse aqui, não sei se vai ser o som, mas ele tem. Uhum. Então, aqui tem, você pode criar apresentação, resumo em vídeo, mapa mental sobre também, né? Então, vou criar um mapa mental rapidamente aqui só para visualizarem aqui. E aí ele vai tornando mais fácil o nosso trabalho, né? Otimizar o nosso trabalho para isso. Dá para criar infográfico, enfim. Tem N ferramentas aqui que as nossas reuniões. Outra coisa, além das reuniões também, a gente pode inserir, porventura, documentos também, arquivos, materiais relevantes, tá? Que possam, ó, isso aqui é o mapa mental, tá? Então, sobre as nossas reuniões, ó, tá tudo aqui, tá? Não sei por que que ele fez em inglês, né? Tem que pedir em português, mas todo mundo é chique aqui, fala inglês, então tá tudo certo. Beleza? Então é isso. Tá bom. E- Beleza. Ô, Fábio, eu vi ah, uma anotação aqui da Paula, em que ela sugere a reunião de teste da fase 1, né, do Blu-ray dias 17 ou 24 de agosto, são as segundas e sextas, talvez em substituição a uma dessas nossas reuniões aqui. a nossa reunião aqui de estratégia não dá para assumir, tem que ser numa data diferente. No dia de hoje a Não, gente vê em a operação da substituição, CNM. Hã? em substituição. Não, acho que é melhor a gente ver outra data. Não sei, o que que vocês acham? Cláudio, Emiliano, Milena? Eu acho que começar a mudar muito essas datas, a gente acaba se perdendo. Então, está fixado às segundas-feiras, 9 horas, este tema, e fixado sexta-feira, às 9 horas, aquele revezamento dos dois temas. Então, essas estão fixadas. Acho que mexer nessas, a gente começa a criar o hábito de mexer.
Uhum. Não, eu não Sim. digo em mexer. Eu acho que essa reunião aqui, ela é uma reunião específica de operação da rede CNM, Isso, exatamente. né? Para fazer uma Tô de acordo. experimentação, teste do Blu-ray, teria que ser uma data à parte, não no dia Exatamente. da reunião. Tô de Também acho. acordo. Tá É. bom. E aí, como é que a gente vai chegar numa data consenso de todo mundo? Entre a semana do dia em agosto, 17, nas 2 semanas ali, semana do dia 17 e semana do dia 24. Qual seria o período favorável a todos? De manhã, de tarde, de noite? olha, quinta-feira, para mim, de manhã é mais viável, porque os outros eu tenho. Apesar de que na quarta de manhã, depois das 9, eu posso. Eu posso na quarta, depois das 9 e na quinta manhã inteira, se for no período da manhã. E para testar esse produto seria interessante mesmo pela manhã, porque a gente está mais É. fresco, né? Não sei. Eu também acho, amanhã é melhor. Só na quinta-feira eu tenho um compromisso Tá. cedo, mas a partir de 8 horas já estou liberado. Monre, Fora eu posso isso, mandar no grupo, tipo, uma fora isso, de manhã enquete. eu estou livre. Deixa eu acertar primeiro com a Paula, porque eu não sei do cronograma dela, né? Ela é a pessoa que precisa estar presente por razões óbvias, né? Daí vejo amanhã com ela e daí a gente faz a enquete, Milena. Boa, perfeito. Mais alguma coisa? Milena, Eu queria considerações? só considerações. Estou acompanhando, fazendo mais alguns benchmarkings e tudo, e estou bem confortável com a maturação que esses 6 anos de CNM aí vai completar daqui a pouco. A Claudinha, mais do que ninguém sabe, isso está me deixando ansioso e tudo, mas acho que a gente está chegando, com a ajuda do Fábio e de todos que estão começando a chegar na diretoria, na iminência de tornar a rede algo para o mundo e não ficar só, né, dentro da gente aqui, nas ideias. Então, eu estou agora com o compromisso, então, primeiro, nessa planilha Excel, que é, em princípio, para CRM, começar com o nosso próprio CRM, que a gente também seja cliente na medida que a gente é palestrante e tal. E isso vai permitir que a gente resgate lá, eu acho que 170 pessoas já passaram pela rede CNM, tá? Sem falar de os frequentadores de Café das Nações e tal. Então, eu acho que a gente tem um bom caminho aí pela frente, estou bem animado. E na semana passada eu participei de um treinamento empresarial da Beatriz Machnick, a Beatriz Machnick, ela fala. Ela tem um método MAC e é para escritórios de advocacia. Ela era financeira do meu escritório, Anderson Balão Advocacia, e hoje ela presta assessoria para escritórios de advocacia no Brasil inteiro. Nós estávamos em 40 pessoas, na maioria sócios de escritórios de advocacia de diferentes partes do Brasil, e essa parte B2B dela coincide muito com o meu B2B aqui da parte de internacionalização, que é justamente oferecer a offshore, né, para que escritórios de advocacia ofereçam aos seus clientes que queiram diluir, mitigar risco, né, cambial, risco país e tal, abrindo estruturas fora. Então, o que eu vi nesse evento dela, e a forma como ela abordou as coisas e tudo, eu fiquei bem contente e a ponto de pensar em convidá-la a participar já do conselho fiscal aqui da rede, se for o caso, tá? De alguém não aceitar, inclusive. Mas então, só para dizer que eu estou recuperando um pouquinho o meu ânimo de até o dia 23/9 a gente ter o que apresentar, tá? Show. Legal. Num evento. Tu é o nosso cabeça, Morro. Você é o cara que tem que estar mais animado mesmo. Então. Quem Não, nos mas eu passei umas inspira. semaninhas meio complexas, hein? Eu tenho uma coisa para falar, só que eu já tinha avisado o Monre, mas para avisar o Fábio e a Cláudia também nas próximas reuniões. Eu vou começar uma nova graduação em Direito na PUC,
e as aulas são de manhã, então eu provavelmente não vou participar das reuniões às 9 da manhã, mas como eu não quero mexer no horário de vocês, eu fico pelo notebook LM mesmo, daí eu vejo as atas e tal, e daí quando eu tiver alguma reunião de tarde ou à noite, eu vou participar. Beleza? Parabéns aí, Milena, Obrigada. Uau, por vai mais sim uma bem. Muito graduação. bom. Obrigada. E começa semana que vem já. Semana que vem. Legal. Que legal, parabéns. Parabéns. Obrigada. Emiliano, Cláudia? Fábio, nós temos que ver uma agenda para conversarmos, né? Então, como a minha agenda me parece estar mais folgada, via a tua conveniência e me avise. Se eu tiver dificuldade, eu também aviso. Tá bom, te mando Tá no bom? particular. Isso, beleza. Cláudia? Não, eu estou sem palavras. Tá tudo certo, então. Maravilha. Pessoal, boa semana aí. Beleza. Obrigada. Bom Boa trabalho, semana. vamos falando. Obrigado.